Muitas pessoas já viveram a experiência de estar ao lado de alguém, amar essa pessoa de forma genuína e ainda assim sentir um vazio que insiste em permanecer. Não se trata de falta de afeto ou da ausência de cuidado do outro. Às vezes, mesmo em um relacionamento estável, mesmo quando há carinho e cumplicidade, surge uma sensação de solidão que não faz sentido à primeira vista. Isso gera confusão interna, culpa e até um sentimento de inadequação, como se algo estivesse errado consigo mesmo por não conseguir se sentir plenamente conectado, mesmo estando com alguém. Esse tipo de solidão não nasce da ausência de companhia, ela vem da ausência de si. Carl Jung dedicou boa parte de sua obra à compreensão dessas camadas mais profundas da psique humana. Para ele, muitos dos nossos sentimentos mais intensos e dolorosos têm raízes na nossa desconexão com partes de nós mesmos que foram ignoradas, rejeitadas ou reprimidas. E isso se manifesta de maneira intensa, justamente nas relações mais íntimas, onde a presença do outro deveria ser suficiente para nos fazer sentir completos. Mas não é. Quando Jung falava da jornada de individuação, ele estava apontando para a necessidade de nos tornarmos inteiros por dentro. E isso não acontece por meio de outra pessoa. A verdade é que, muitas vezes, buscamos no outro aquilo que deixamos de buscar em nós mesmos: aprovação, segurança, acolhimento. Mas quando entregamos ao outro a responsabilidade por nos fazer sentir completos, qualquer falha, por menor que seja, volta para nós em forma de frustração e solidão. Essa solidão silenciosa que cresce mesmo quando se está em uma relação tem origem nesse desalinhamento interno. Não é que o amor não exista, é que o amor, por si só, não consegue preencher os espaços que ficaram vazios desde muito antes de a relação começar. E quanto mais tentamos compensar isso, exigindo do outro aquilo que só nós poderíamos oferecer a nós mesmos, mais nos distanciamos da verdadeira conexão. Esse tipo de vazio não se resolve com mais presença do outro, com mais palavras de afirmação ou com gestos de carinho. Ele só começa a se dissolver quando há uma disposição real de voltar-se para dentro e ouvir o que essa solidão está querendo mostrar. Jung dizia que tudo aquilo que evitamos encarar em nós mesmos volta a nós como destino. E é exatamente isso que acontece quando nos sentimos sós, mesmo estando acompanhados. O que está se apresentando não é apenas um problema na relação, é um chamado da alma para um reencontro com partes esquecidas de si mesmo. Muitas vezes, esse sentimento surge com mais força nos momentos de calma da relação. Quando tudo parece estar bem, quando não há brigas nem crises aparentes, o silêncio interno começa a se fazer ouvir. É um silêncio que questiona, que cutuca, que incomoda. E não adianta tentar silenciá-lo com distrações ou com a idealização do outro, porque a origem dele não está fora, mas dentro. Há pessoas que entram em relacionamentos esperando que o amor seja uma cura para todas as feridas antigas. E quando o amor não cura, quando a presença do outro não resolve, começa a surgir o medo de que nada seja suficiente. Mas esse medo é um sinal, um convite para olhar para o que está por trás da carência, da dependência emocional e da sensação constante de que algo está faltando. Porque, na verdade, o que está faltando não é o amor do outro. É o próprio amor que foi interrompido dentro de si. O amor por si mesmo, pela própria história, pelas partes esquecidas e rejeitadas. Essa sensação de estar sozinho mesmo amando alguém é um reflexo direto dessa desconexão. E ela não vai embora quando se troca de parceiro, quando se inicia um novo relacionamento ou quando se exige mais atenção. Pelo contrário, ela tende a se repetir, criando ciclos em que se tenta insistentemente encontrar do lado de fora aquilo que só pode ser curado por dentro. Muitas relações começam com uma sensação de completude. O outro parece preencher todas as lacunas, trazer sentido para o cotidiano, aliviar dores antigas. Há uma euforia que, no fundo, tem menos a ver com o outro e mais com o alívio de não precisar encarar o próprio vazio por um tempo.
Mas conforme os dias passam e a convivência se aprofunda, esse encantamento começa a dar lugar a uma expectativa crescente. Uma cobrança silenciosa surge, que o outro continue sendo a fonte de preenchimento emocional. E é nesse ponto que a confusão se instala. A maioria das pessoas não percebe o momento exato em que para de amar o outro como ele é e começa a usar esse amor como um instrumento para evitar a si mesmo. Essa inversão é sutil, mas extremamente poderosa. É quando o vínculo afetivo deixa de ser uma troca genuína para se tornar uma estratégia inconsciente de fuga. Carl Jung alertava para os riscos de buscar no outro aquilo que está fragmentado dentro da própria psique. A projeção é um dos principais mecanismos que operam nas relações amorosas e também uma das maiores causas de solidão dentro do amor. Quando alguém espera que o parceiro seja o alicerce da própria estabilidade emocional, está, na verdade, transferindo uma responsabilidade que nunca foi do outro. Esse movimento gera dependência, e a dependência, mais cedo ou mais tarde, vira frustração, porque nenhuma pessoa, por mais presente ou amorosa que seja, conseguirá sustentar o peso de curar feridas que não ajudou a causar. O que acontece, então, é que a relação vai se desgastando silenciosamente. O afeto continua, mas está misturado com expectativas, cobranças, silêncios, incômodos sutis. Esse padrão é comum em pessoas que carregam feridas emocionais profundas, muitas delas vindas da infância. A ausência de validação emocional, a carência de escuta real, o sentimento de inadequação moldam a forma como nos relacionamos na vida adulta. Sem perceber, a relação amorosa passa a ser vista como um espaço de compensação, uma tentativa constante de receber aquilo que faltou lá atrás, mas o outro não tem como devolver o que os pais ou cuidadores não ofereceram. Ele pode até tentar por amor ou por empatia, mas esse esforço nunca será suficiente, porque o que está sendo buscado não é a presença do outro, e sim a reparação de uma dor que precisa ser enfrentada internamente. Jung dizia que os conteúdos inconscientes precisam ser trazidos à luz ou continuarão governando a vida como destino. Nesse caso, o que governa são as demandas invisíveis, os desejos infantis não resolvidos, as fantasias de que o amor irá curar tudo. E quando essas fantasias colapsam, quando o outro não corresponde, quando a solidão volta a se manifestar, o sentimento é de frustração, abandono e rejeição. Mas, na verdade, o que está sendo rejeitado não é o outro, é a própria dor que se recusa a ser vista. Essa confusão entre amor e preenchimento emocional é um dos maiores empecilhos para relações maduras, porque impede que o amor aconteça de forma livre. Faz com que o outro seja constantemente moldado à imagem das próprias necessidades. E isso não é amor, é carência, é medo, é projeção. Quando o afeto vira exigência e a presença do outro é usada como muleta emocional, cria-se uma relação que não tem espaço para a verdade. E a verdade é que o outro também tem limites, também tem ausências, também sente solidão. Não é um curador, nem um terapeuta emocional. É um ser humano em busca de conexão, assim como você. Mas para que essa conexão exista de forma verdadeira, é preciso primeiro fazer as pazes com o próprio vazio. A solidão que aparece mesmo dentro de uma relação está apontando para isso. Não é uma falha da relação, mas um sinal de que algo dentro precisa ser acolhido. E enquanto essa carência continuar sendo confundida com amor, o ciclo de frustração e dependência vai continuar. O primeiro passo para quebrá-lo é reconhecer que o outro não está ali para preencher o que você não quer olhar. Muitas vezes, a sensação de estar emocionalmente distante de quem se ama não tem a ver com falta de amor, e sim com aquilo que não foi nomeado dentro de si. Relações que começam com conexão e afeto vão, aos poucos, se tornando um espaço de silêncio interno. Não é a falta de conversa que machuca, é o que deixa de ser dito porque não se sabe como dizer.
É o que é calado por medo de ser rejeitado, por vergonha de parecer frágil, por uma sensação indefinida de que abrir-se demais pode acabar afastando o outro. Esse medo não nasce do presente. Ele é fruto de dores anteriores, experiências em que expressar sentimentos se tornou perigoso, momentos em que mostrar vulnerabilidade significou ser ignorado, criticado ou até humilhado. Jung falava sobre como conteúdos não elaborados no passado permanecem ativos no presente como forças inconscientes. E uma dessas forças é justamente o medo de se conectar profundamente com alguém por receio de reviver feridas antigas. É por isso que muitas pessoas se fecham sem perceber. Elas estão numa relação, dividem a rotina, fazem planos, mas emocionalmente se retraem. Às vezes, sentem irritação com o parceiro sem entender o porquê. Outras vezes, têm a impressão de que algo está errado, mesmo que tudo pareça bem. Essa dissonância entre o que é vivido por fora e o que é sentido por dentro gera um mal-estar difícil de explicar. A presença do outro, que antes trazia alívio, começa a ser vivida como pressão. A intimidade vira um campo de tensão. E, por fim, instala-se um afastamento afetivo que não pode ser resolvido apenas com palavras. A verdade é que muitas pessoas não conseguem se entregar totalmente no amor porque há partes delas que ainda estão escondidas até delas mesmas. Emoções não sentidas, traumas não elaborados, frustrações não verbalizadas. E quando essas camadas internas não são acolhidas, o vínculo com o outro se torna frágil. Não importa o quanto o parceiro ame, se doe ou tente se aproximar, haverá sempre uma barreira invisível separando os dois. Uma barreira que não está na relação, mas na psique ferida de quem a vive. Essa barreira se manifesta de várias formas: dificuldade de falar sobre sentimentos, evitação de conversas profundas, irritação diante da vulnerabilidade do outro, sensação constante de que algo está faltando. São mecanismos de defesa, proteções criadas pelo inconsciente para evitar que a dor antiga volte à tona. Mas essas mesmas defesas acabam afastando a possibilidade de uma intimidade verdadeira. Carl Jung afirmava que não há crescimento sem confronto com a dor. E isso se aplica de forma direta às relações. Enquanto a dor ignorada não for olhada de frente, ela continuará ditando o que pode ou não ser vivido dentro do vínculo. Continuará limitando a entrega, sabotando a conexão, transformando o afeto em tensão. É comum ver pessoas que amam profundamente, mas não conseguem demonstrar esse amor, ou que sentem um desconforto inexplicável toda vez que o parceiro tenta se aproximar emocionalmente. Isso não é desamor, é trauma, é sombra não integrada. É a psique tentando proteger-se de algo que ainda dói, mesmo que já tenha acontecido há muito tempo. A intimidade emocional exige coragem para entrar em contato com essas partes escondidas. Não é possível viver um amor pleno carregando feridas abertas que não se quer tocar, porque essas feridas vão interferir, mesmo que em silêncio. Elas vão ditar os limites da entrega, os momentos de afastamento, os sentimentos que se evitam. Vão transformar a relação em um campo de contenção, onde tudo é medido, dosado, controlado por medo. A sensação de solidão mesmo quando se está com alguém nasce muitas vezes dessa desconexão interna. Não é o outro que está distante. É você que, por ter aprendido a não confiar, por ter sido ferido, por ter vivido abandonos invisíveis, aprendeu a estar com alguém sem realmente estar. E esse padrão só começa a mudar quando a dor que está na base disso tudo deixa de ser evitada. Porque só quando ela é sentida, pode, enfim, começar a ser transformada. Muitas pessoas vivem relações marcadas por ansiedade constante. Uma preocupação silenciosa de perder o outro, de ser deixado de lado, de não ser mais suficiente com o passar do tempo. Às vezes, isso se manifesta de forma intensa, uma necessidade de reafirmação, cobranças por atenção, crises de ciúmes. Outras vezes, aparece de maneira mais sutil, uma sensação persistente de insegurança, a impressão de que o outro vai embora a qualquer momento,
mesmo que tudo pareça estável. Essa angústia não nasce na relação atual. Ela é resquício de algo que foi vivido muito antes do parceiro atual. O medo do abandono é um dos traumas emocionais mais profundos que um ser humano pode carregar. Ele geralmente surge na infância, em momentos em que a criança se sentiu sozinha emocionalmente, mesmo que fisicamente houvesse alguém por perto. Pode ter sido a ausência de escuta, o não reconhecimento das emoções, o sentimento de que era preciso ser perfeito para receber amor. Carl Jung dizia que o que não é integrado se torna destino. E é justamente isso que acontece com o medo do abandono. Ele se torna um roteiro afetivo inconsciente. A pessoa passa a viver as relações guiada por esse temor. Cria padrões emocionais de dependência ou de afastamento. Escolhe parceiros que reforçam essa sensação de insegurança. Ou sabota relações que poderiam ser saudáveis, só para não correr o risco de ser deixada no futuro. O medo do abandono distorce a percepção do amor. Faz com que pequenos afastamentos sejam interpretados como rejeições definitivas. Cria uma necessidade constante de garantia emocional. Transforma o afeto em vigilância, e tudo isso vai corroendo a espontaneidade e a leveza da conexão. Porque quando o vínculo é vivido como algo ameaçador, a entrega deixa de ser um ato de confiança e passa a ser um campo de tensão. Muitas vezes, a pessoa que sente esse medo não entende por que está sempre angustiada nas relações. Ela ama, cuida, se doa, mas não consegue relaxar. Há sempre uma inquietação interna, uma espera por algo ruim, uma sensação de que a qualquer momento o outro pode mudar, se afastar ou deixá-la. E por mais que o parceiro tente tranquilizá-la, isso nunca é suficiente, porque o que ela busca não é só presença, é reparação. A raiz desse medo está na parte ferida da psique, que ainda espera ser vista, acolhida e protegida. Enquanto essa parte não for olhada com compaixão, ela continuará buscando no outro aquilo que só pode ser oferecido internamente: segurança emocional. Jung falava sobre o processo de individuação como um caminho de encontro consigo mesmo. E, nesse caso, isso significa resgatar a criança interior que aprendeu a temer o abandono e oferecer a ela a presença que lhe faltou. Quando esse medo não é reconhecido, ele se transforma em atitudes que sabotam o próprio vínculo. A pessoa pode se tornar excessivamente dependente, exigente, emocionalmente reativa. Ou, ao contrário, pode adotar uma postura fria, distante, como forma de evitar o sofrimento de uma possível perda. Em ambos os casos, o medo está no comando, e ele impede que a relação se desenvolva de forma saudável e autêntica. Muitos acreditam que, ao encontrar o parceiro certo, esse medo irá desaparecer. Mas o medo do abandono não se dissolve com a presença de alguém. Ele só começa a enfraquecer quando é compreendido e acolhido. Quando se entende que esse medo não tem a ver com o outro, mas com aquilo que ainda precisa ser cuidado dentro de si. Quando se percebe que é possível estar com alguém sem abrir mão da própria estabilidade emocional. A cura não está em garantir que ninguém vá embora. Está em saber que, mesmo que alguém se vá, você permanece inteiro. Esse é o ponto de virada. Quando o medo do abandono perde força, o amor deixa de ser um campo de vigilância e passa a ser um espaço de encontro verdadeiro. E essa transformação muda tudo, porque abre caminho para relações mais leves, mais maduras e, acima de tudo, mais conscientes. Estar ao lado de alguém e ainda assim sentir-se só é uma das experiências mais confusas e dolorosas que alguém pode viver. Não se trata da ausência física, mas da ausência de conexão. É quando o outro está ali, compartilha o mesmo espaço, talvez até a mesma cama, mas não alcança mais a alma. E o que machuca não é o silêncio externo, mas a distância interna que se instala aos poucos, muitas vezes sem explicação aparente. Carl Jung afirmava que o verdadeiro vínculo acontece quando há comunhão entre inconscientes. Quando duas pessoas se encontram de verdade, não apenas nas palavras ou nos gestos, mas na profundidade do que são. Quando isso não acontece, cria-se uma lacuna. A relação pode continuar existindo, as rotinas podem se manter, os compromissos podem ser cumpridos,
Mas algo essencial deixa de ser nutrido: o reconhecimento emocional mútuo. Essa sensação de solidão ao lado de alguém geralmente não surge do nada. Ela é precedida por pequenos sinais ignorados, conversas interrompidas, escutas apressadas, desconexões constantes entre o que se sente e o que se expressa. Com o tempo, a pessoa começa a sentir que não pode mais compartilhar sua verdade, suas angústias ou seus desejos. E mesmo tentando manter a relação viva, começa a desaparecer dentro dela. Jung falava da importância da autenticidade nos vínculos. Quando alguém precisa esconder suas emoções para manter a paz, ou teme ser rejeitado por ser quem é, a solidão se instala mesmo na presença. Não é a falta de companhia que machuca, mas a falta de espaço para existir dentro da relação. E quando isso acontece, o corpo pode estar junto, mas o coração se retira. Essa desconexão também pode estar ligada a dinâmicas inconscientes mais profundas. Às vezes, a pessoa sente que precisa ser forte o tempo todo, que não pode demonstrar vulnerabilidade, que precisa agradar o outro para não ser abandonada. E aos poucos, vai moldando sua presença na relação a partir do medo, não da verdade. A conexão emocional enfraquece e surge a solidão. Outro aspecto que contribui para esse vazio afetivo é a idealização do relacionamento. Muitas vezes, espera-se que o outro preencha espaços que são anteriores a ele. Quando essa expectativa não é atendida, surge a frustração. E em vez de reconhecer que há uma carência não resolvida, a pessoa passa a culpar o parceiro por não ser suficiente. Isso só amplia a sensação de distância, porque o vínculo começa a ser cobrado ao invés de ser construído. Jung dizia que o encontro verdadeiro só acontece quando cada um está disposto a se ver. E isso inclui olhar para as próprias dores, limitações e necessidades. Quando a relação se transforma em um palco onde só se pode mostrar o lado agradável, ela se torna emocionalmente solitária. Porque o amor que cura é aquele que acolhe, não o que exige perfeição. Essa solidão também é reveladora. Ela aponta para a falta de alinhamento entre o que se vive e o que se sente. E por mais incômoda que seja, carrega um convite: voltar-se para si. Quando alguém começa a se perguntar por que se sente só mesmo estando acompanhado, inicia um processo de reconexão interna. E é nesse movimento que muitas feridas antigas vêm à tona. A solidão dentro de uma relação é um espelho da própria desconexão com a própria verdade. Não significa necessariamente que o outro seja frio ou insensível. Às vezes, ambos estão perdidos, tentando manter uma estrutura que já não sustenta o que sentem. E, em outros casos, a pessoa se afastou tanto de si mesma que já não consegue mais se permitir ser vista. O mais importante nesse ponto não é encontrar um culpado, mas perceber o que essa sensação está tentando revelar. Porque toda solidão emocional tem uma raiz, e quando essa raiz é olhada com honestidade, ela aponta para o que precisa ser curado, dentro e fora do vínculo. Só assim, o amor pode deixar de ser um espaço de desconforto silencioso e voltar a ser um território de encontro real. Muitas das sensações de abandono e solidão que surgem nas relações adultas não têm origem no presente, mas em experiências emocionais não resolvidas da infância. Carl Jung reconhecia que dentro de cada adulto vive uma criança emocional, uma parte sensível, vulnerável e profundamente carente de amor, que muitas vezes foi ignorada, criticada ou não compreendida em seus anos formativos. Quando essa criança interior não é acolhida, ela segue buscando no outro aquilo que os pais ou cuidadores não souberam ou não puderam oferecer. Essa busca é quase sempre inconsciente. A pessoa acredita estar procurando um parceiro amoroso, mas no fundo está esperando ser vista com os olhos que nunca a viram de verdade. Espera ser aceita sem julgamentos, ouvida com atenção, cuidada sem precisar pedir. E quando o outro não consegue suprir essas necessidades profundas, não. É só a frustração que aparece. É a dor antiga que volta à tona. Não é o parceiro que está machucando, é a ferida que está sendo reativada.
O problema é que, ao não ter consciência disso, a pessoa tende a responsabilizar o outro pelo seu sofrimento. Ela exige, cobra, se frustra, espera que o parceiro adivinhe o que ela sente, ofereça o que ela precisa, repare o que foi quebrado muito antes daquela relação existir. Isso cria uma dinâmica emocional densa, onde as necessidades da criança interior se confundem com os conflitos do casal e a comunicação se torna cada vez mais difícil. Jung dizia que a cura não vem de fora, mas de um movimento interno de integração. Isso significa reconhecer que não é o outro que tem a obrigação de curar nossas feridas, mas nós mesmos. Significa olhar para dentro e perceber que por trás de cada carência há uma dor mais antiga, um grito silencioso de um tempo em que não sabíamos nomear o que sentíamos. Essa criança interior não precisa ser negada ou reprimida. Ela precisa ser ouvida, precisa ser abraçada com compaixão, com paciência, com verdade. Quando nos conectamos com ela, começamos a perceber que muitas das exigências que fazemos ao outro são, na verdade, pedidos não ditos dessa parte ferida de nós. E ao reconhecer isso, passamos a assumir a responsabilidade pela nossa dor, em vez de projetá-la sobre quem está ao nosso lado. Esse processo não é confortável. Ele exige coragem para revisitar memórias dolorosas, para sentir o que foi silenciado por anos, para dar nome ao que sempre foi confuso. Mas também é um caminho profundamente libertador, porque ao acolher a criança que fomos, damos ao adulto que somos a chance de se relacionar de forma mais consciente e verdadeira. A solidão que sentimos mesmo acompanhados, muitas vezes, é o eco da solidão que vivemos quando ainda éramos pequenos. A sensação de não sermos vistos, de não sermos suficientes, de não merecermos amor. Essas crenças se formam cedo, mas moldam toda a nossa forma de amar e de nos deixar ser amados. Jung nos ensinava que não há evolução sem mergulho. E o mergulho mais difícil é aquele que nos leva de volta ao início, ao núcleo da nossa dor. Quando deixamos de esperar que o outro preencha esse vazio, começamos a preenchê-lo com nossa própria presença. E aos poucos, a relação com o outro deixa de ser um campo de batalha para se tornar um espaço de troca. Não mais dois seres tentando curar suas feridas um no outro, mas dois seres conscientes de si, dispostos a compartilhar o caminho com responsabilidade emocional. É esse movimento interno que nos liberta da carência disfarçada de amor. É ele que transforma a dor em sabedoria, a solidão em encontro e a dependência em maturidade emocional. Porque a verdadeira cura não está em encontrar alguém que nunca nos machuque, mas em deixar de carregar feridas abertas que nos fazem sangrar em qualquer toque. E isso começa quando temos a coragem de ouvir o que a nossa criança interior ainda está tentando dizer. Quando não temos consciência das nossas próprias feridas emocionais, é comum buscarmos no outro aquilo que acreditamos faltar em nós. E é aí que nasce uma das ilusões mais perigosas nas relações. A ideia de que alguém pode nos completar. Carl Jung alertava para esse tipo de projeção, um mecanismo inconsciente em que colocamos no parceiro partes nossas que foram rejeitadas, esquecidas ou reprimidas. É como se disséssemos sem perceber: me salve da minha dor. Essa projeção torna o vínculo altamente idealizado. O parceiro vira um espelho distorcido que reflete não quem ele realmente é, mas quem gostaríamos que fosse. Muitas vezes, a pessoa amada se torna uma figura de proteção, um herói ou heroína emocional que deveria suprir todas as nossas carências, nos tirar do vazio, nos fazer sentir amados o tempo inteiro. Só que ninguém consegue sustentar esse papel por muito tempo, porque ele é pesado, injusto e irreal. A frustração vem inevitavelmente quando o outro não responde da forma que esperávamos. De repente, aquela pessoa que parecia perfeita começa a decepcionar, a irritar, a mostrar falhas. E como a conexão foi construída sobre uma base idealizada, a quebra da expectativa pode gerar angústia, raiva ou até mesmo ressentimento. Não porque o outro mudou, mas porque ele nunca foi o que criamos na nossa mente. Ele apenas deixou
de sustentar a fantasia que projetamos nele. Jung explicava que esse processo é natural, mas perigoso se não for percebido, porque enquanto continuarmos buscando um salvador fora de nós, vamos permanecer presos à dependência emocional. O parceiro não é responsável pela nossa cura, pela nossa autoestima, nem pela nossa felicidade. Essas são construções internas que exigem um compromisso pessoal e profundo com a própria jornada de autoconhecimento. Quando acreditamos que o amor verdadeiro é aquele que elimina todo o nosso sofrimento, caímos na armadilha da carência. Passamos a medir o valor do relacionamento pela ausência de dor e não pela presença de crescimento. E assim, evitamos desconfortos, fugimos de conversas difíceis, nos afastamos de qualquer situação que possa nos confrontar, mesmo que isso nos mantenha estagnados. O amor maduro não nasce da fusão entre dois seres que se completam, mas do encontro entre dois indivíduos inteiros, conscientes das próprias sombras e dispostos a caminhar juntos. É nesse tipo de vínculo que o crescimento real acontece. Mas para chegar até ele, é necessário desfazer a ilusão de que o outro tem a missão de nos consertar. Essa desconstrução é dolorosa, porque confronta o nosso desejo mais profundo de sermos acolhidos sem condições, de sermos salvos daquilo que nos assusta. Mas ao mesmo tempo, é libertadora, porque nos tira do lugar de vítima e nos devolve o poder sobre a nossa própria vida emocional. Quando paramos de esperar que o outro nos complete, criamos espaço para nos encontrar com quem realmente somos. E só então, o amor pode deixar de ser refúgio e passar a ser escolha. Esse passo é essencial para quebrar os ciclos de repetição nos relacionamentos. Enquanto carregarmos a crença de que a cura virá de fora, continuaremos atraindo vínculos que reforçam nossas dores. Mas quando aceitamos que é dentro de nós que essa transformação acontece, deixamos de procurar salvadores e começamos a buscar companheiros. E isso muda tudo. Por trás da sensação constante de solidão, mesmo ao lado de alguém, existe uma ferida antiga que muitas vezes carregamos desde os primeiros anos de vida. Jung chamava esse núcleo emocional de complexo, e entre os mais comuns está o complexo de abandono. Ele nasce quando, em algum momento da infância, experimentamos a ausência emocional de quem deveria ter nos dado segurança. Pode ter sido um afastamento sutil, um silêncio carregado, ou simplesmente a sensação de não sermos vistos de verdade. Essa ferida molda a forma como nos relacionamos na vida adulta. Mesmo quando amamos alguém, mesmo quando temos companhia, algo dentro de nós permanece inquieto, como se estivéssemos sempre prestes a sermos deixados. O medo de sermos abandonados, rejeitados ou trocados se infiltra nas interações mais simples, e por mais que tentemos esconder, ele se manifesta de formas sutis, no excesso de controle, na ansiedade quando o outro se distancia, na necessidade de confirmação constante. Essa insegurança interna é silenciosa, mas intensa. Ela distorce a forma como interpretamos os gestos do outro. Um atraso, uma resposta seca, uma mudança de humor. Tudo pode ser lido como sinal de desamor. E mesmo que a realidade não confirme essa leitura, a emoção já foi ativada. Isso cria um abismo entre o que está acontecendo e o que sentimos, nos afastando não apenas da pessoa que amamos, mas de nós mesmos. O problema é que, muitas vezes, culpamos o relacionamento atual por dores que pertencem ao passado. Projetamos em nossos parceiros as falhas daqueles que nos feriram antes. E assim, passamos a exigir compensações que não cabem ao presente. Queremos que o outro prove o tempo inteiro que vai ficar, que não vai nos abandonar, que está disposto a carregar o peso da nossa dor. Mas nenhum amor, por mais profundo que seja, pode curar uma ferida que ainda não olhamos com coragem. Jung dizia que o inconsciente não se expressa com lógica, mas com padrões. E se a ferida do abandono não for reconhecida, ela continuará, determinando nossas escolhas e reações. Continuaremos buscando vínculos intensos que rapidamente viram dependência. Continuaremos nos sabotando quando a relação se aprofunda, por medo de sofrer mais uma vez. Continuaremos nos sentindo sós,
mesmo de mãos dadas. Para romper esse ciclo, é necessário dar um passo atrás e olhar com honestidade para a dor que carregamos, não para culpabilizar o passado, mas para resgatar as partes de nós que ficaram congeladas lá atrás. Quando nos damos esse espaço, começamos a perceber que nem todo silêncio é abandono, que nem toda distância é rejeição, que nem todo conflito é uma ameaça ao amor. E aos poucos, a necessidade de ser salvo dá lugar à capacidade de sustentar o vínculo com mais presença e menos medo. É assim que o vazio começa a se transformar. Não porque o outro preencheu o que faltava, mas porque deixamos de fugir da ferida que o provocava. E ao fazer isso, permitimos que a relação deixe de ser um campo de batalha entre carência e expectativa e se torne um espaço onde o amor pode existir com mais verdade. Um dos fatores mais profundos que alimentam a solidão dentro dos relacionamentos é a idealização inconsciente do que o amor deveria ser. Influenciados por padrões familiares, experiências passadas e expectativas culturais, muitas vezes entramos numa relação carregando uma imagem interna do que o outro deveria representar. Jung chamava esse processo de projeção. Ao invés de ver quem a outra pessoa realmente é, projetamos nela nossas próprias necessidades, fantasias e feridas não resolvidas. Essa projeção cria uma relação com uma imagem, não com uma pessoa real. E o problema é que nenhuma imagem se sustenta diante da realidade cotidiana. Quando o parceiro não corresponde a essa fantasia, quando se mostra imperfeito, limitado ou simplesmente humano, surge a frustração, e com ela, a solidão. Não porque o outro se afastou, mas porque a fantasia se desfez. Ficamos sozinhos, não com a ausência do outro, mas com a ausência daquilo que esperávamos que ele fosse. Esse abismo entre expectativa e realidade gera uma desconexão emocional profunda. Esperamos ser compreendidos sem precisar explicar. Queremos ser amados de forma incondicional, sem oferecer o mesmo em troca. Exigimos que o outro repare dores que sequer conseguimos nomear. E quando ele falha, porque vai falhar, interpretamos isso como rejeição, abandono ou falta de amor, quando, na verdade, é apenas a vida tentando nos lembrar de que não existe amor verdadeiro sem a disposição de ver o outro como ele realmente é. Jung dizia que só há encontro verdadeiro quando a projeção termina. Isso significa que a relação amadurece quando deixamos de buscar o amor idealizado e começamos a construir um amor possível, aquele que nasce do olhar honesto, da aceitação do outro como ele é e da coragem de sermos vistos com todas as nossas imperfeições. O amor idealizado pode parecer mais bonito, mas é o amor real que tem potência de cura. O grande equívoco é achar que a frustração é um sinal de fracasso no relacionamento, quando, na verdade, ela pode ser o ponto de partida para uma conexão mais profunda. Sentir que o outro não atende às nossas idealizações é uma oportunidade de questionar de onde essas imagens vieram. Será que estamos repetindo padrões antigos? Será que estamos esperando ser cuidados como nunca fomos? Será que estamos pedindo que o outro preencha lacunas que só nós podemos preencher? Esse processo de desfazer projeções é desconfortável, mas necessário. Ele exige que paremos de esperar e comecemos a participar ativamente da construção da relação. Que abandonemos o papel de vítima incompreendida e assumamos a responsabilidade pelos sentimentos que surgem. Que paremos de procurar culpados e comecemos a escutar o que nossa dor está tentando dizer. É nesse ponto que a solidão interna começa a se dissolver, quando paramos de buscar um amor que se encaixe nas nossas fantasias e nos abrimos para amar com presença, vulnerabilidade e verdade. A relação deixa de ser um palco onde encenamos nossas carências e se transforma em um espaço onde podemos, de fato, nos encontrar. Não para sermos completados, mas para compartilhar quem somos, com nossas luzes e nossas sombras. E é aí que a verdadeira intimidade começa. Muitos relacionamentos se tornam solitários não por falta de presença, mas por falta de profundidade emocional.
Há casais que dividem a mesma casa, a mesma rotina, a mesma cama, mas não dividem o que realmente importa, o que sentem. Dor, a dúvida, o medo, o vazio, o silêncio que cresce entre dois corpos próximos e dois mundos internos distantes é um dos maiores causadores de solidão. A dois. Jung afirmava que ninguém pode tocar a alma do outro se não tiver coragem de tocar a própria. E é justamente aí que reside um dos maiores bloqueios. A ideia inconsciente de que mostrar dor é sinal de fraqueza, ou que o sofrimento deve ser vivido em silêncio para não incomodar o outro. Criamos barreiras internas que nos impedem de dizer o que sentimos, mesmo quando há amor. E aos poucos, vamos nos tornando estranhos dentro da própria relação. Essa barreira é muitas vezes construída ainda na infância. Crescemos ouvindo que não devíamos chorar, que devíamos ser fortes, que certas emoções são inconvenientes. Então aprendemos a nos calar, a suportar, a mascarar o que dói. Levamos isso para nossas relações e repetimos o mesmo padrão. Nos afastamos emocionalmente justamente quando mais precisamos de conexão. E o outro, do lado de fora, sente que algo está errado, mas não sabe como alcançar. Essa distância emocional vai se transformando em ressentimento, mal-entendidos, frieza. A autossuficiência emocional é valorizada socialmente, mas pode ser um disfarce para o medo de se abrir. É como se disséssemos, não preciso de ninguém, estou bem assim. Mas por dentro, desejamos ser escutados, acolhidos, compreendidos. O problema é que ninguém consegue se aproximar daquilo que escondemos. E quanto mais tentamos parecer fortes, mais sozinhos nos tornamos. Porque o verdadeiro vínculo se constrói quando somos capazes de mostrar aquilo que nos fragiliza. Para Jung, todo sintoma psíquico é uma tentativa da alma de se comunicar. Se estamos nos sentindo sozinhos mesmo em uma relação amorosa, isso pode ser um sinal de que existe algo dentro de nós que ainda não foi compartilhado, algo que está esperando ser reconhecido, algo que precisa ser dito, mas que talvez tenhamos medo de colocar em palavras, e esse medo não se dissolve sozinho. Ele precisa ser atravessado com cuidado e coragem. Falar sobre a própria dor não significa fazer do outro um terapeuta, nem transferir a responsabilidade pelo nosso sofrimento. Significa simplesmente deixar de carregar tudo sozinho. É um gesto de confiança, de entrega, de humanidade. Quando dizemos, isso me machuca, eu não sei como lidar com isso, eu estou me sentindo só. Abrimos um espaço real para o amor entrar. Porque só é possível amar de verdade alguém que se mostra por inteiro. Aos poucos, vamos percebendo que a intimidade não se constrói com declarações bonitas ou promessas de eternidade, mas com a disposição de atravessar juntos o que é difícil. É ali, nesse território sensível, onde a dor encontra acolhimento, que a solidão começa a se dissolver. Não porque alguém veio nos salvar, mas porque nos permitimos ser vistos de verdade. E quando isso acontece, a conexão deixa de ser superficial e passa a ser profunda, silenciosa e transformadora. Estar ao lado de alguém não significa estar com esse alguém. É possível dividir a mesma mesa, assistir aos mesmos filmes, deitar na mesma cama e ainda assim se sentir distante. A solidão não nasce da falta de companhia, mas da falta de presença emocional. Carl Jung compreendia essa dinâmica de forma profunda. Ele sabia que duas pessoas podem compartilhar a superfície da vida e nunca tocarem a essência uma da outra. Muitos relacionamentos funcionam com base na rotina, nos hábitos, nas obrigações compartilhadas. É como se o vínculo estivesse sustentado por um roteiro invisível que ambos seguem sem questionar. Mas com o tempo, o automatismo sufoca a espontaneidade e a conexão se perde nos detalhes repetidos do cotidiano. Quando a troca emocional é deixada de lado, resta apenas uma convivência vazia, onde os corpos estão próximos, mas as almas distantes. A ausência emocional acontece quando deixamos de nos interessar pelo que o outro sente, quando as perguntas se tornam rasas, quando o tempo juntos é preenchido por distrações e não por presença.
quando as dores são silenciadas para evitar conflitos e os afetos não encontram mais espaço para se expressar com verdade. E nessa tentativa de evitar o incômodo, criamos um abismo. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Em uma relação, isso significa que tudo o que não é dito, os medos, os desejos, os desconfortos, não desaparece. Pelo contrário, se acumula no silêncio, se transforma em tensão, em mal-estar, em afastamento. O parceiro começa a parecer frio, distante, indiferente, mas na verdade, ambos estão se defendendo. Estão tentando não sentir, porque sentir é arriscado. A ausência emocional também pode vir da dificuldade de escutar o outro sem tentar corrigir, julgar ou resolver. Muitas vezes, quem está ao nosso lado não quer conselhos, quer apenas ser escutado com presença. Mas estamos tão acostumados a reagir automaticamente que esquecemos o valor de um silêncio acolhedor, de um olhar atento, de um simples "estou aqui". A presença não exige respostas, ela exige disponibilidade. Essa desconexão também pode ser resultado de uma carência afetiva antiga, que espera do outro algo que ele não pode oferecer. Esperamos que o parceiro nos complete, nos salve, nos cure. Colocamos sobre ele o peso das nossas feridas não curadas. E quando ele falha em corresponder às nossas idealizações, sentimos raiva, frustração, abandono. Mas, na verdade, o que falta não é algo que o outro deveria fazer. É algo dentro de nós que ainda não foi olhado. Quando projetamos no parceiro nossas necessidades inconscientes, criamos um tipo de vínculo que não é baseado na liberdade, mas na expectativa. Queremos que o outro adivinhe o que sentimos, que preencha nossos vazios, que esteja sempre disponível. E quando ele não consegue, interpretamos isso como desamor. Mas o que está acontecendo é que estamos tentando resolver carências emocionais profundas por meio da proximidade física. E isso nunca é suficiente. A cura para essa solidão dentro da relação começa com o retorno à verdade. Começa quando paramos de fingir que está tudo bem e nos permitimos dizer: "Eu me sinto sozinho, mesmo com você aqui". Quando somos capazes de trazer essa dor à superfície, algo se move. Não é garantia de que o outro vai saber o que fazer, mas é o início de uma reconexão possível. Porque nenhuma mudança acontece onde há silêncio e negação. O amor real não se sustenta apenas com gestos externos. Ele exige presença interior. Exige que ambos estejam dispostos a se ver, a se escutar, a se encontrar além das aparências. E para isso é preciso abrir espaço. Espaço para a vulnerabilidade, para a escuta verdadeira, para a verdade que às vezes dói, mas que cura. A maioria das pessoas tenta resolver a solidão dentro de uma relação, insistindo em mudar o outro. Querem que o parceiro fale mais, esteja mais presente, demonstre mais afeto, ou volte a ser como era no início. Mas Carl Jung nos alerta para um caminho completamente diferente. A transformação verdadeira começa quando você para de esperar que o outro preencha algo que só você pode acessar. O sofrimento que surge na ausência de conexão emocional revela uma ruptura interior. Quando você sente que não é visto ou escutado por quem está ao seu lado, essa dor não fala apenas do presente, mas de algo mais antigo que está sendo reativado. É como se a ferida do passado, talvez da infância, talvez de vínculos que não se formaram como deveriam, estivesse sendo tocada mais uma vez. E é por isso que dói tanto. Jung dizia que cada experiência emocional intensa é uma mensagem do inconsciente. E quando nos sentimos solitários, mesmo acompanhados, essa mensagem nos convida a voltar para dentro, a escutar o que está se repetindo ali. Será que estamos revivendo a sensação de não sermos importantes, de não sermos escolhidos, de não sermos compreendidos? Essas emoções não são culpa da pessoa que está ao nosso lado, mas revelam o que ainda precisa ser curado em nós. A reconexão com o outro começa na reconexão consigo mesmo. Quando você começa a se escutar com honestidade, quando para de fugir do que sente e aceita que a dor
vulnerabilidade, carência e necessidade, você cria um campo interno de acolhimento. E esse campo muda tudo, porque uma vez que você reconhece sua dor sem depender da validação do outro, ela já não tem o mesmo peso, já não domina sua percepção. Essa autonomia emocional não é o mesmo que se fechar ou se tornar indiferente. Muito pelo contrário, é a base para uma intimidade verdadeira, porque só quando você se sustenta emocionalmente é que pode se abrir de forma genuína, sem cobrar, sem manipular, sem exigir. Você se aproxima do outro por desejo, não por carência, por conexão, não por medo da solidão. A partir desse novo lugar interno, os vínculos mudam de qualidade. Em vez de serem espaços de repetição de antigas feridas, tornam-se territórios de crescimento e cura. Você passa a expressar suas emoções com mais clareza, sem culpa. Passa a escutar com mais profundidade, sem julgamento. Passa a perceber o outro como um ser humano complexo, e não como alguém que precisa corresponder às suas expectativas. E quando há essa mudança interna, muitas vezes o outro responde, sem que você precise exigir, controlar ou cobrar. A energia entre vocês começa a se transformar. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que o outro não esteja pronto ou disponível para esse nível de conexão, você já não está mais no mesmo lugar de antes, porque agora você sabe como se cuidar, como se escutar, como se sustentar. Esse é o verdadeiro poder da cura interior. Ela não depende do comportamento alheio, não está condicionada à resposta de ninguém. É um processo silencioso e profundo, em que você vai se libertando pouco a pouco da ideia de que precisa do outro para ser inteiro. Jung chamava isso de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando luz e sombra, presença e ausência, amor e dor. Quando você se conecta com esse nível de verdade dentro de si, o amor deixa de ser uma busca ansiosa e passa a ser uma manifestação natural do seu estado interno. A solidão emocional vai se dissolvendo, não porque alguém veio te salvar, mas porque você aprendeu a habitar sua própria presença. E nesse espaço, o amor que chega não ocupa um vazio, ele transborda.